Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Lorena Duarte e permita-me que lhe conte uma história. Atenção! Este programa pode conter conteúdo sensível e ou causar gatilhos psicológicos. Vamos até Buenos Aires, Argentina, a princípios do século XX. Buenos Aires naquela época era muito diferente da Buenos Aires atual. A parte central da cidade já era uma cidade belíssima, com grandes edifícios, avenidas e um movimento econômico muito importante. No entanto, nas aforas da cidade se encontravam os bairros periféricos, lugares onde muitos lares começaram a se erguer. Se lhes denomina conventichos, equivalentes aos antigos cortiços, onde famílias numerosas e de escassos recursos moravam precariamente em pequenos quartos, formando então lugares muito lotados, onde as ruas eram muito ruidosas e bastante insalubres. Nos últimos anos do século XIX e a princípios do século XX, se deu um grande auge migratório vindo principalmente da Itália. Muitas pessoas foram em busca de um melhor destino que oferecido a eles no velho continente. Foi uma migração massiva, onde muitos italianos de diversas regiões se trasladaram para a Argentina, e principalmente a Buenos Aires. Dito isso então, era muito comum nessa região se encontrar com nomes de negócios, panfletos e cartazes em italiano. Mas a situação dessas pessoas não era nada favorável, pois não havia trabalho para todos, já que estes imigrantes se concentravam na grande cidade e se dedicavam principalmente às incipientes atividades industriais. Somente 25% desses imigrantes se dirigiu às atividades agropecuárias. Uma destas famílias de imigrantes italianos era a família Godino. Fiore e Lucia decidiram desembarcar em 1884, com todas as esperanças depositadas na nova terra. O casal era originário da cidade de Roma, na província calabresa de Cosenza. Embora fossem do bairro Almagro, em Buenos Aires, naquela época não havia asfalto ou semáforos em todas as esquinas. Haviam animais soltos, colheitas e cada um estava procurando um jeito para seguir em frente. Neste contexto, em 31 de outubro de 1896, nasce Cayetano Santos Godino, em Buenos Aires. A vida de Cayetano não foi nada fácil. Fiore, o pai, foi responsável pela formação de quem se tornaria o primeiro serial killer da história policial argentina. Alcoólatra e agressor, contrairia sífilis muito antes do nascimento de Cayetano. O menino veio ao mundo com graves problemas de saúde, o que resultou que durante seus primeiros anos de vida estivesse várias vezes à beira da morte pela enterite. Devido às suas doenças, adquiriu uma imagem frágil e franzina. Seu rosto estava emoldurado por enormes orelhas, que mais tarde lhe renderam o apelido Petiço Orejudo, ou baixinho orelhudo, no português. Ao longo da sua infância, Cayetano foi vítima de fortes espancamentos e maltratos por parte do seu pai. Ele tinha 9 irmãos e desde muito cedo manifestou seu comportamento violento. Mas Cayetano não era o único filho do casal italiano que iria sofrer grandes doenças. Seu irmão Antônio era epiléptico, e além disso, a exemplo do seu pai, tornou-se um alcoólatra irrecuperável. Mais tarde, Antônio se juntaria a Fiore nas punições aplicadas a seu irmão mais novo. Cayetano viveu quase toda a sua infância na rua, vagando. Desde os 5 anos frequentou várias escolas de onde foi sempre expulso por falta de interesse pelos estudos e seu comportamento rebelde. O cenário das suas batidas e trajetória criminosa seriam os terrenos baldios e cortiços dos bairros Almagro e Parque Patrícios, ainda na orla dos Pampas. Cayetano começou a sentir prazer em matar animais e escondê-los debaixo da cama. Se sentia atraído pelo sangue e pelo sofrimento e pelo cheiro de decomposição dos mesmos. Mas esse perverso passatempo não foi suficiente para ele, e por isso foi em busca de mais. E foi assim que começou a matar outras crianças. Em 28 de setembro de 1904, quando Godino tinha apenas 7 anos, levou Miguel de Paula, com quase 2 anos, para um terreno baldio, e aí o espancou e depois o atirou sobre um monte de espinhos. Um policial que passava por perto percebeu o ocorrido e levou as 2 crianças para a delegacia, de onde logo foram buscadas por suas respectivas mães. No ano seguinte, Godino agride um bebê vizinho de apenas 18 meses. Ele a conduz a um terreno baldio e acerta sua cabeça com uma pedra. É novamente descoberto por um policial que põe fim ao ataque e o detém, mas devido à sua pouca idade é libertado na mesma noite.
Em 29 de março de 1906, o que seria o primeiro assassinato de Godino passou desapercebido e só seria descoberto anos depois, quando ele mesmo confessou à polícia. Segundo ele, em 1906, ele pegou uma menina de 3 anos e a levou para um terreno baldio, onde tentou estrangulá-la, e depois a enterrou viva em uma vala, que ele cobriu com latas. As autoridades, ao saber do crime, foram investigar o local, mas uma casa de 2 andares já havia sido construída no lugar. No entanto, a 10ª Delegacia registrou uma denúncia de desaparecimento em 29 de março de 1906, de uma menina de 3 anos chamada Maria Rosa Fassi, que nunca foi encontrada. Em 5 de abril de 1906, poucos dias depois de cometer seu primeiro assassinato, Godino foi denunciado pelo seu pai ao descobrir que havia martirizado algumas aves domésticas. Fiore encontrou um pássaro morto dentro do sapato do filho e, debaixo da cama, uma caixa onde guardava os cadáveres de outras aves. Fiore, perante o comissário Francisco Laguarda, alegou que seu filho, de 9 anos e 5 meses, era absolutamente rebelde contra a repreensão parental, e, querendo corrigi-lo de alguma forma, pediu que o confinem onde acreditassem que fosse oportuno, e para o tempo que quisessem. Horas depois, o menino foi preso, e assim permaneceu por pouco mais de 2 meses. Mas logo voltou às ruas, e como ele não frequentava mais a escola, ele voltou a vadiar. Seus crimes continuaram. Em 9 de setembro de 1908, levou Severino Gonçalves, de 2 anos, a uma vinícola, e o mergulhou em uma piscina para cavalos, cobrindo-a com uma tábua para afogar o pequeno. O dono do lugar, Zacarias Caviglia, descobre o atentado, mas Godino se defende dizendo que a criança havia sido levada para lá por uma mulher vestida de preto. Ele é levado para a delegacia, de onde é pego no dia seguinte. 6 dias depois, ele queimou as pálpebras de Júlio Botti, de 22 meses, com um cigarro. Ele é descoberto pela mãe da vítima, mas conseguiu fugir. No dia 6 de dezembro, Fiore e Lucia Godino, cansados dos contínuos problemas causados por Cachetano, que tinha 12 anos na época, o devolveram à polícia. Dessa vez, ele é encaminhado para a colônia de menores Marcos Paz, onde permanece por 3 anos. Enquanto está detido, ele vai às aulas, onde aprende a ler e escrever um pouco. A permanência de Godino no reformatório, longe de regenerá-lo, o endurece. Em 23 de dezembro de 1911, ele voltou às ruas. Agora ele era um criminoso frio e terrivelmente potenciado. Sua libertação ocorre aparentemente a pedido dos seus pais, com quem volta a morar. Em uma tentativa fútil de resgatá-lo das suas andanças, eles arranjaram um emprego para ele em uma fábrica, mas infelizmente ele só conseguiu se manter no cargo por 3 meses. Novamente ele começa a vagar pelas ruas, mas desta vez ele não se limita aos bairros conhecidos. Suas andanças o levam a lugares que são frequentados pelas pessoas de nível moral mais baixo da próspera cidade de Buenos Aires. Ele também começou a sentir fortes dores de cabeça, que resultaram no desejo de matar, especialmente depois de beber álcool. Em 17 de janeiro de 1912, Cachetano, que já era conhecido nas ruas como o Petiço Orejudo, entra numa vinícola na rua Corrientes e dá rédea curta a mais uma das suas grandes paixões, o fogo. O incêndio que provoca leva 4 horas para ser apagado pelos bombeiros. Após a sua prisão, ele declararia: "Gosto de ver os bombeiros trabalhando. É lindo ver como eles caem no fogo." Em 26 de janeiro de 1912, o corpo de Arturo Laurora, de 13 anos, foi encontrado numa casa alugada na rua Pavone. O corpo é descoberto espancado e seminu, com um pedaço de barbante amarrado no pescoço. Seu desaparecimento só havia sido relatado no dia anterior. Posteriormente, Godino confessaria a responsabilidade por esse crime. Em 7 de março de 1912, Godino ateou fogo nas roupas de Reina Bonita Vankov, uma menina de 5 anos que infelizmente morreu após 16 dias de agonia no hospital infantil. Nos meses seguintes de 1912, Godino provoca mais 2 incêndios, que são facilmente controlados pelos bombeiros sem causar vítimas. Em 24 de setembro de 1912, enquanto trabalhava em uma vinícola de Paulino Gomes, Godino matou uma égua com 3 facadas, mas ele não foi preso por falta de provas. Em 8 de novembro de 1912, Godino enganou Roberto Russo, de 2 anos, para acompanhá-lo a uma loja onde ele deveria comprar alguns doces para ele. Ele o leva a uma serraria a alguns quarteirões de distância, onde amarra seus pés e começa a pendurá-lo com um pedaço de barbante que usa para amarrar as suas calças. Eles são descobertos por um peão do Falfar, que os entrega às autoridades.
Cachetano então afirmou que encontrou o menino amarrado e estava resgatando quando foram descobertos. Ele foi liberado por falta de provas. Em 16 de novembro de 1912, em um terreno baldio localizado nas ruas de Anfunes e Chiclana, ele tentou bater em Carmen Guitone, de 3 anos. Um vigilante aparece, mas Godino consegue escapar. Dias depois, em 20 de novembro, a menina de 5 anos Catalina Neuler é levada da esquina Muniz com San Juan. Ele procura um terreno baldio na rua Diretório, mas antes de encontrá-la, a menor se recusa a continuar. Godino perde o controle e bate nela. O dono da casa intervém e Godino consegue fugir novamente. O crime mais recente de Orejuela é provavelmente o mais bem documentado da sua carreira. Em 3 de dezembro de 1912, sua vítima, com apenas 3 anos de idade, saiu como todas as manhãs, depois de tomar o café da manhã com seus pais, da sua casa localizada na rua Progresso 2185, para se reunir com seus amiguinhos e brincar. Essa mesma manhã, apesar dos constantes gritos do seu pai, Cachetano saiu da sua casa localizada em Urquiza, 1970. Depois de vagar um pouco pelas ruas, encontrou o grupo de crianças brincando na rua Progresso. Ele se junta a eles sem levantar suspeitas, e logo após consegue convencer a Jesualdo a acompanhá-lo para comprar alguns doces. Um pouco antes, e sem sucesso, convidou a Marta Pelosi de 2 anos, mas a mais nova, assustada, refugiou-se em sua casa. Assim, a vítima e o assassino vão sem pressa à loja localizada em Progresso 2599, onde compraram 2 centavos de bombons de chocolate. Imediatamente, Jesualdo pede pelos doces, mas Godino lhe entrega alguns e promete que lhe daria o resto à criança se ela aceitasse acompanhá-lo a certo lugar remoto, a Quinta Moreno. Já na entrada, o menino chora e se recusa a entrar. Mas o assassino agarra violentamente pelos braços, o introduz na vila e o encurrala perto de uma olaria. Ele o derruba com força e o imobiliza colocando o seu joelho direito sobre o seu peito. Ele tira o barbante que usa como cinto e começa a enrolá-lo no pescoço de Jesualdo. Vira-o 13 vezes e começa a estrangulá-lo. Mas Jesualdo tenta se levantar, então Godino passa a amarrar suas mãos e pés, cortando a corda com os fósforos acesos. Novamente ele começa a sufocá-lo com o barbante, mas a pequena criança luta pela sua vida. O assassino, ao não obter sucesso, procura outra maneira de matá-lo. Godino então se propõe a encontrar uma ferramenta adequada. Sua busca o leva para fora do local, onde encontra o pai de Jesualdo, que lhe pergunta sobre o paradeiro da criança. Imperturbável e dissimulado, Godino responde que não tinha visto e sugeriu que fosse à delegacia mais próxima para apresentar queixa. Enquanto isso, o Orejuela encontra um velho prego de 10 centímetros, retorna com ele ao lado da sua vítima e, com uma pedra como martelo, o afunda na têmpora da criança moribunda. Depois de cobri-lo com uma velha folha de zinco, ele foge da cena do crime. Naquela noite, durante o velório da sua vítima, Godino aparece. Depois de observar o cadáver de Jesualdo por algum tempo, ele foge do local chorando. Mais tarde, ele afirmou que queria ver se o corpo ainda tinha o prego na cabeça. Infelizmente para ele, 2 policiais, o vice-comissário Peire e o diretor Ricardo Bazzetti, já o haviam vinculado aos casos anteriores. Naquela mesma manhã, de 4 de dezembro de 1912, invadiram a casa dos Godinos e prenderam a Cachetano. Em seus bolsos, encontraram um artigo de jornal ainda recente, que contava os detalhes do assassinato. Em suas calças, restos do barbante com que havia enforcado a Jesualdo. Você sente remorso pelo que fez? Não entendo. Foi assim que Santos Godino respondeu à pergunta de um dos médicos que o examinou assim que foi preso, acusado de cometer inúmeros e cruéis assassinatos. Ele tinha apenas 15 anos quando foi julgado pelos assassinatos de Arturo Laurora, Reina Bonita Weinkoff e Josualdo Giordano. Depois de ser preso, ele confessou 4 homicídios e inúmeras tentativas de homicídio. Em novembro de 1914, o juiz de condenação criminal Dr. Ramos Mejia absolveu Godino, considerando-o criminalmente responsável, e ordenou que o processo fosse encaminhado à Justiça Civil para formalizar a internação por tempo indeterminado, e foi confinado no Hospício de las Mercedes, no pavilhão de criminosos alienados. Lá ele atacou 2 pacientes, um inválido em uma cama e outro em uma cadeira de rodas. Então ele tentou fugir. Em decorrência do recurso da sentença, a Câmara de Recursos Criminais decidiu por unanimidade que Santos Godino deveria ser internado, desde que não houvesse um manicômio adequado,
em uma penitenciária por tempo indeterminado, para o qual foi transferido para a Penitenciária Nacional em Las Heras. 10 anos depois, em 1923, foi transferido para a Penitenciária de Ushuaia, na Tierra del Fuego, conhecida também como a Cadeia do Fim do Mundo, onde cumpriu pena por 4 homicídios, 7 tentativas de homicídio frustradas pelas circunstâncias e 7 incêndios criminosos. Em 1927, os médicos da prisão, baseados nos estudos pseudocientíficos de Cesare Lombroso, acreditavam que sua maldade estava ligada às suas orelhas. Então eles realizaram uma cirurgia estética para torná-las menores. Este tratamento radical não obteve resultados. Em 1936, Godino pediu liberdade e lhe foi negado. Os relatórios médicos elaborados pelos doutores Lucero e Cabredi concluíram que, entre aspas, ele é um imbecil hereditário ou um degenerado, tem instinto perverso, é extremamente perigoso para aqueles ao seu redor. Pouco se sabe da sua vida como recluso. Quase nenhum episódio como o que eu contarei a seguir. Em 1933, ele conseguiu detonar a fúria dos prisioneiros porque matou o gato de estimação da prisão, jogando-o dentro de uma fogueira. Eles o espancaram tanto que Godino levou mais de 20 dias para sair do hospital. Godino viveu longos dias na prisão, sem amigos, sem visitantes e sem cartas, e morreu sem confessar remorso algum. As circunstâncias da sua morte ocorrida em Ushuaia em 15 de novembro de 1944 permanecem nebulosas. Oficialmente, sua morte ocorreu como resultado de uma úlcera que lhe causou hemorragia interna. Mas sabe-se que ele foi maltratado e frequentemente abusado sexualmente. Mas existe outra versão que afirma que os prisioneiros da carpintaria o espancaram até a morte, porque Cayetano teria matado outro gato que era o animal de estimação da carpintaria, cravando-lhe um prego na cabeça. Os restos mortais de Cayetano Godino foram enterrados no cemitério daquela penitenciária, que 3 anos após sua morte fechou suas portas. No entanto, quando a tumba foi removida, ela estava vazia. Também existem rumores que corriam na época que asseguravam que a esposa do diretor da prisão usava o crânio de Godino como peso de papéis. O mais provável é que esses rumores sejam parte do imaginário mórbido das pessoas. O certo é que Petiço Orejudo existiu e se tornou o primeiro assassino em série da história criminológica argentina. E você, conhecia esse caso? Faça-me saber se gostou do programa me seguindo lá no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais, e compartilhando com seus amigos para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Me marquem nos stories se puder. Ficarei feliz em saber que você está aí, do outro lado me ouvindo. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.